Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num tema fascinante, né? A busca pela verdade interior, algo que, bom, acompanha a humanidade há séculos. Com certeza, é uma busca constante. E hoje nossa análise vai fundo num material específico sobre autoinvestigação, uma abordagem que, assim, promete um caminho bem direto para entender a consciência. Uhum. Uma abordagem bem introspectiva. Exato. Ok, vamos desembrulhar isso. A nossa missão aqui é tentar destilar as ideias centrais desse texto, sabe? Tipo, como a mente opera, essa noção de que a realidade pode ser uma construção, Uma construção mental, né? isso. E como a prática da autoinvestigação que o texto propõe sugere uma forma de descobrir quem a gente realmente é. O ponto de partida já é forte, né? A ideia de que nossa percepção do real pode ser, em grande parte, uma criação da nossa própria mente. É um ponto que já desestabiliza um pouco o senso comum. Totalmente. Bom, o material começa explorando justamente o que ele chama de a ilusão da realidade. Basicamente, o argumento é que o que a gente percebe como real é filtrado, é moldado pelos nossos sentidos e, o que é crucial, pelas interpretações que a nossa mente faz. Uhum. Não é uma percepção direta, então. Não segundo o texto. Ele detalha que o nosso apego às aparências, aos padrões de pensamento que a gente já tem, cria uma sensação meio falsa de permanência, de controle. E aí vem o sofrimento, né? Quando a realidade não bate com essa expectativa. Exatamente. O texto liga isso diretamente ao sofrimento. E a grande sacada aqui, segundo o material, é que reconhecer essa natureza impermanente, condicionada da nossa experiência, esse seria o primeiro passo para a gente se libertar dessas amarras mentais. O que é fascinante aqui é como o texto conecta essa construção mental diretamente com a nossa experiência vivida, né? Com o dia a dia. Sim. Ele argumenta que essa visão fragmentada, onde a gente rotula tudo, separa sujeito e objeto, eu e o outro, nos impede de perceber algo mais fundamental. Talvez o pano de fundo onde tudo isso aconteça. Hum. Então, entender essa ilusão, como ele chama, não é só um exercício intelectual, tipo, ah, tem implicações bem práticas em como a gente se sente, como a gente interage com o mundo. Muda a perspectiva. Faz todo sentido. E é aqui que fica realmente interessante, porque o texto não para na crítica. Ele apresenta a prática da autoinvestigação. O caminho, né? Exato. O coração dessa prática é uma pergunta constante. Quem sou eu? Mas, e isso é importante, a ênfase não está em achar uma resposta pronta, verbal, conceitual. Não é para responder com o nome ou a profissão, imagino. Definitivamente não. A prática de escrita envolve voltar a atenção para dentro, para a própria sensação de eu, sabe? Aquele que percebe. É como observar os pensamentos surgindo, sumindo, sem se identificar com eles. Tipo, assistir a um filme, mas o filme são os próprios pensamentos. Isso, percebendo que existe algo que observa, que permanece ali, por trás de tudo. Parece simples na teoria, né? Mas como manter essa observação quando a mente está a mil, super agitada? É, essa é a grande questão prática, né? O texto sugere que a persistência nessa observação que leva ao que ele chama de dissociação da mente. Hum, Ele aponta que a mente, por natureza, ela cria separações. Eu aqui, o mundo lá fora. Sujeito, objeto. aquela dualidade básica. Exato. E a autoinvestigação começaria a dissolver essa fronteira. O material também ressalta que o pensamento discursivo, esse que a gente usa para conversar, para planejar, ele é limitado e tende a se repetir muito. É verdade, a gente fica rodando nos mesmos loops às vezes. Pois é. Então a liberdade, segundo o texto, não viria de lutar contra os pensamentos, de tentar parar a mente à força, mas sim de observá-los com um certo desapego. Se conectarmos isso ao quadro geral, Hum, a ideia não é eliminar a mente, mas sim compreendê-la como uma ferramenta e transcender essa identificação total com ela. E isso seria através dessa observação consciente, que, segundo o texto, traz clareza e uma paz diferente. entendi. Então não é combater a mente, é mais compreendê-la e não se deixar levar totalmente por ela. Exatamente. É uma mudança de relação com a própria mente. Faz sentido. E isso nos leva direto ao conceito seguinte, que é a verdade da consciência. O texto descreve a consciência como, bom, a própria base de toda experiência.
É tipo o espaço onde os pensamentos, as emoções, as sensações, tudo aparece e desaparece. O palco onde a peça da vida acontece. Boa analogia. E um ponto crucial que o texto levanta é que a consciência não pode ser conhecida da mesma forma que a gente conhece, sei lá, uma cadeira, um objeto. Porque ela é o próprio sujeito, a fonte do conhecer. Uhum. Ela é quem conhece, não o que é conhecido. Exato. E a nossa identificação habitual com o corpo, o nome, a história pessoal, isso tudo formaria o que o texto chama de ego, que seria, assim, uma espécie de máscara sobre essa consciência mais fundamental ou consciência pura, como às vezes chamam. Uma construção também, né? O ego como construção. Sim, outra construção. E o resultado de simplesmente repousar nessa consciência, como sugere o material, seria uma paz inerente. Uma tranquilidade que não depende tanto das circunstâncias externas. E essa paz, segundo o texto, ela é incondicional, né? Não depende de ter ou fazer algo. É da natureza da própria consciência. Isso. E como se chega lá? Bom, o caminho para a autorrealização, como descrito no material, é visto como um processo contínuo. Exatamente. É um processo de desapego dessa identificação com o ego e um cultivo da presença, do estar aqui e agora. A análise sugere que a liberação, essa autorrealização, não é uma conquista do ego, não é algo a ser alcançado por esforço, tipo eu conseguir. Então não é algo que se conquista como uma medalha? Não, pelo contrário. Ocorreria justamente quando os esforços do ego para chegar lá, para se iluminar, cessam. É quando essa busca incessante diminui que a consciência pode. Se reconhecer, interessante. O texto frisa muito isso. É mais uma redescoberta do que uma aquisição. É como tirar véus que cobriam algo que já estava lá. E a conclusão do texto aponta para uma realização que é silenciosa, é clara e que transforma a percepção da realidade. Revela o que eles chamam de natureza não dual. Não dual, quer dizer, sem separações. Isso. A ideia de que, num nível fundamental, as separações que a gente percebe o tempo todo, tipo eu e você, o interno e o externo, sujeito e objeto, não são absolutas. São mais construções da mente do que a realidade última. Uau, isso é bem profundo. Então tá, tentando amarrar tudo isso. O que tudo isso significa, afinal? Se a gente for condensar a mensagem central desse material. Qual seria o néctar da coisa? Boa. O néctar seria que a autoinvestigação é apresentada como um método. Um método para quê? Para questionar e, quem sabe, dissolver as construções mentais que limitam a nossa percepção. E, ao fazer isso, revelar uma identidade mais profunda. Que o texto descreve como livre, plena. E isso, livre, completa, infinita e, o mais importante, sempre presente. Que, segundo o texto, já é a nossa verdadeira natureza. Não é algo a ser construído lá na frente, mas sim descoberto aqui e agora. Exatamente. É um reconhecimento do que já é. Uma redescoberta, como você disse. Uhum. E pegando essa conclusão do texto, essa ideia de que a realização, essa natureza fundamental, não é um destino futuro, mas algo já presente, aqui e agora, bom, surge uma reflexão interessante, né? Qual? Se isso é verdade, se essa presença já é a nossa essência, o que será que na correria do dia a dia, na agitação mental, nos nossos hábitos, o que será que consistentemente parece velar, dificultar o reconhecimento disso? O que nos distrai tanto dessa presença que o texto afirma já ser quem somos? Uau, boa pergunta. Fica aí uma questão para a gente observar no próprio cotidiano, né? O que nos puxa para fora desse reconhecimento. Exato. Uma investigação pessoal que continua, né? Além da leitura do texto. Fica aí a reflexão.